Quer descobrir qual é o seu nível de inglês, acabar com essa curiosidade e ainda ganhar um certificado que é reconhecido internacionalmente? Então fica nesse vídeo até o final. Oi, gente! Bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vamos falar sobre como descobrir qual é o teu nível de inglês, porque eu sei que essa é uma dúvida muito frequente entre todo mundo. Ninguém sabe, né, qual é o seu nível de inglês e isso é muito importante pra gente poder saber se aquele jeito que a gente tá usando pra estudar tá funcionando, o que a gente precisa estudar. Então, saber ter consciência do teu nível de inglês é super essencial para poder melhorar e para poder ficar fluente. O que seria fluente? Também não sei. Essa é uma pergunta que fica para todos nós, porque cada um tem um ponto de vista diferente sobre o que é ser fluente. Para mim, a fluência existe desde que haja comunicação. Se você tá se fazendo ser compreendido e também tá conseguindo compreender a pessoa, tem influência, né? Claro que desde que você não fique usando mímica, né? Mas desde que as palavras que você fale consigam te fazer ser compreendido. Então, gente, mas sem perder aqui o fio da meada, eu quero mostrar pra vocês os níveis de inglês e também recomendar alguns sites que fazem, né, essa avaliação do seu nível de inglês. Então, vamos começar. De acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência em Línguas, né, o padrão internacional, tem 6 níveis para você chegar na fluência, né, no domínio total do inglês, porque você pode ser C1 e ser fluente, B2 e ser fluente, né? Foi, né, feito um estudo sobre isso e cada nível significa uma coisa diferente. Temos o A1, o A2, o B1, o B2, o C1 e o C2. O A1 e o A2 é o nível básico. O B1 e o B2 é o nível intermediário. E o C1 e o C2 é o nível avançado. E aí, o A1 é quem tá começando. Acabou de iniciar os estudos de inglês, assistiu umas 10 aulinhas do cursinho, começou a assistir um desenho animado. Então, sabe coisas muito simples, né? Sabe o bom dia, o boa noite, eu, nós, vós. Mas vocês entenderam, sabe só o básico do básico. E aí, a gente vai ter também o A2. O A2 já é um pré-intermediário, a pessoa tá quase dominando tudo do nível básico, a pessoa já sabe pedir uma informação na rua, né? Não é certo que ela vai conseguir entender o que a pessoa vai responder, mas ela vai saber pedir a informação, vai conseguir ler placa, vai conseguir ir no mercado e entender o que é o feijão, o que é o arroz, vai conseguir entender esse vocabulário mais básico, tarefas mais simples de executar. E aí também vai ter o nível B2, que aí já é o início do intermediário, né? É aquela pessoa que já dominou tudo do nível básico, já está estudando assuntos de nível intermediário, então é uma pessoa que ela já vai poder entender o que a pessoa vai responder. Lembra que eu dei o exemplo do A2, que a pessoa vai saber pedir informação, mas de repente não vai conseguir entender o que a pessoa vai responder? No nível B1, ela já consegue entender o que a pessoa vai responder, então ela já vai conseguir fazer umas coisinhas um pouquinho mais complicadas, né? Mas ainda não vai ser grande domínio do inglês. Mas já vai conseguir assistir um episódiozinho de Friends sem passar muito trabalho. Sem passar muito trabalho, não que não vai passar trabalho. Depois a gente vai ter o nível B2. O nível B2 já é o intermediário avançado. O intermediário avançado, a pessoa já tem um domínio bem bom de inglês, ela já consegue ler textos, ela consegue falar até de assuntos técnicos, se for da área profissional dela. Por exemplo, um médico que aprende inglês, ele vai, né, se ele tá no nível B2, ele vai conseguir falar sobre inglês da área da saúde. Então ele vai conseguir se comunicar sobre a área da saúde em inglês, porque é a área de atuação dele. Então vai ficar mais fácil para ele, porque é um assunto familiar. Então em assuntos familiares, aqui no B2 já vai ter um domínio pleno, né? Mas ainda não vai ser, é claro, aquela grande fluência, não vai ser aquele máximo, sabe? Depois a gente vai ter o nível C1, que já é o avançado, né? C1 já é avançado. A pessoa consegue ler textos longos, exigentes, sabe? Aqueles textos que exigem muito da gente, que a gente precisa entender várias palavras diferentes de assuntos que não são familiares. No nível C1, a pessoa já consegue se mudar de país e não vai ter problema com isso. O nível B2 já era independente, né? O B2 é aquele se vira. O C1, a pessoa se vira muito bem, a pessoa não tem problema em se virar. Ele se vira sem passar trabalho. O nível C2... O nível C2 é proficiência, né? Você é muito, muito fluente. É o nível máximo de fluência. Você não vai fazer muitos erros. Não que não vá fazer erros, porque a gente faz erros até no idioma materno. Mas vai ser bem menos erros, né? E você vai conseguir falar sobre qualquer coisa, escutar qualquer coisa e sem esforço nenhum. A pessoa poderia viver no idioma, no inglês,
24 horas por dia, e pra ela não faria diferença alguma, porque pra ela é a coisa mais fácil que tem no mundo, porque inglês pra ela tira de letra. Então, esses são os 6 níveis do inglês. Eu acho que eu consegui fazer uma boa explicação aqui por cima do que é. Se vocês tiverem mais curiosidade, vocês podem estar pesquisando para saber melhor o que significa, né, cada nível. Mas agora vamos para a lista dos sites que você pode estar usando para descobrir qual é o seu nível, né, com um pouquinho mais de precisão, não só essa descrição que eu dei aqui, porque de repente só pela descrição você já consegue ter uma ideia do teu nível, né? Mas agora vamos falar sobre esses testes que você pode fazer. Vamos começar pelo British Council Learning English, que é o site que eu tô sempre falando aqui pra vocês, porque além do teste de inglês também tem atividades, lições gratuitas para você estar sempre praticando as habilidades do inglês. Nesse site do British Council, eles oferecem um teste que vai avaliar principalmente a tua gramática, vocabulário e montagem de frases. É um quiz bem rápido, de múltipla escolha, não vai ter muitas perguntas, é um teste que ele é um pouquinho menos descomplicado, mas já vai dar para ter uma noção bem legal do teu nível. E o legal do British Council é que além de te dar o resultado, ele também vai te mostrar recursos que você pode estar utilizando para melhorar o teu nível, dicas também para melhorar o inglês, né? Dicas para você estudar o inglês de uma maneira que seja um pouquinho mais eficiente. E tem as atividades para você praticar, que é o melhor de tudo. Então, gente, esse aplicativo, também é site, né? É de graça sim, o site é de graça. O que é pago é o curso, é claro, mas para você utilizar o site é de graça. Então, o próximo seria um irmão gêmeo do British Council, que é o Cambridge English. O Cambridge, ele é um site, assim, que também tem atividades para praticar de acordo com o seu nível, de acordo com a habilidade. Também é um site bem legal. Só que o do Cambridge English, o teste deles, não é tão preciso assim, deixa mais em aberto, mas dá pra você ter uma noção geral, porque é o quiz mais rápido de todos. São só 25 perguntas de múltipla escolha, então é bem rápido, você faz em 10 minutinhos, você já tá sabendo qual é o seu nível, assim, né, uma ideia do seu nível. Não é certo, assim, 100%, mas já dá pra ter uma noção. O Cambridge, ele é diferente porque tem como você escolher se você quer fazer um teste de inglês geral, um teste de inglês para crianças, para jovens, um teste de inglês para escola, ou então teste de inglês para negócios. Eu acho que isso vai ser interessante para muitas pessoas que estão aprendendo inglês por causa do trabalho, para se mudar e trabalhar lá fora, ou então trabalha aqui no Brasil mesmo que exige o inglês. Então, esse é um teste bem legal. Mas se você só tá aprendendo normal inglês mesmo, você pode fazer o teste de inglês geral e você vai ter uns 10 minutinhos ali a resposta, mas não dá certificado, tá bom, gente? Esse do Cambridge e do British Council não dão certificados, mas vamos falar agora sobre o último da nossa lista. É claro que tem outros sites, mas eu trouxe os meus favoritos, porque são sites que eu mais uso, então eu super recomendo eles. E o terceiro, então, é o do EFSAT. Ele foi o primeiro teste padronizado gratuito de inglês com certificado. Ele é feito por especialistas e ele é de acordo com o quadro comum europeu que eu tava falando pra vocês, sabe? E ele é o mais preciso de todos. Vai levar 50 minutos para fazer esse teste. Também tem como você fazer o teste mais rápido. Só que esse quiz, que é um pouquinho mais rápido, tipo minutinhos para você fazer, esse não oferece certificado. Só o de 50 minutos, porque o de 50 minutos ele é um teste bem mais complexo, que vai avaliar a sua habilidade de audição e leitura. Claro que não dá para avaliar a sua fala, porque não tem como fazer milagre, é um teste online, não vai ter ninguém ali falando com você. Então é um teste que avalia essas duas habilidades. E ele é muito bom, eu super recomendo, é o que eu mais amo. Eu já fiz ele umas 3 vezes, a última vez que eu fiz já faz mais de um ano até. Eu tirei C2, então, né, já tá muito bom. E eu super recomendo, tem o quê? Eu acho que tem umas 90 questões, se eu não me engano, umas 90. Então, assim, dá pra ter uma noção muito legal, bem mais precisa do teu nível de inglês. E dá o certificado, né, com o teu nível, o que você acertou em cada habilidade, né, a de audição e a de leitura. Então, é um teste, assim, que é muito curioso, muito interessante que seja gratuito. É muito acessível para todo mundo e é super interessante você fazer, eu recomendo todo mundo fazer. Às vezes nem porque você quer o certificado, mas simplesmente para saber mesmo, sabe? Porque é importante a gente saber, pra gente poder até saber quais os passos que a gente vai tomar a partir de agora para aprender o inglês. Porque às vezes a gente acha que a gente tem um nível muito avançado e descobre que não era aquilo tudo, que a gente precisa trabalhar mais em cima do inglês.
Ou então, às vezes, você acha que você ainda é nível básico e aí fica sempre consumindo conteúdo de nível básico, mas na verdade você já é intermediário e se estivesse estudando as coisas certas, já poderia ter chegado no nível avançado, entendeu? Então por isso que é muito importante mesmo, super te recomendo que você vá lá e faça esses testes, qualquer um dos três já vai dar pra você ter uma noção legal, mas principalmente esse que dá o certificado do IELTS, né? Tudo no Google, gente, clica lá no Google, bota o nome do site, faz lá, me conta aqui embaixo que resultado que deu o seu, qual que você fez, qual foi o resultado que deu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue também lá no Instagram. E até a próxima!